Boa tarde, estamos iniciando mais um programa Repercutindo, sempre aos sábados, um assunto que interessa ao desenvolvimento de Pernambuco, com um entrevistado para a gente conversar e tirar dúvidas e ampliar um assunto importante. O assunto de hoje é energia solar. Então vou conversar com Túlio Assunção, ele é engenheiro civil e diretor administrativo do grupo Virtron Energia Solar. Túlio, uma alegria ter você aqui no Repercutindo. Prazer, Paulo. É uma satisfação estar aqui no Repercutindo, né, e falar um pouquinho sobre esse setor muito importante para o Brasil, que é a energia solar. Ou nós estamos falando, quando você fala de importância, né? A gente tem uma discussão, Túlio, permanente. Há já algumas décadas, a gente vem discutindo sempre questão de meio ambiente, qualidade de vida, não é? Otimização dos recursos, os modais de desenvolvimento com a ligação direta com a produção de energia, um gargalo para muitos lugares do planeta. Então, falar de energia solar é o setor de energias renováveis. Você que está dentro desse universo, numa empresa que trabalha neste campo, o que é que a gente pode falar hoje de perspectivas para esse mercado, que é um mercado, inclusive, de tamanha concorrência? Energia solar é um mercado relativamente novo, né? Está dentro do ramo de energias renováveis. A gente costuma ver um crescimento muito grande do setor solar e o setor eólico nos últimos anos. E o setor solar ele vem apresentando um grande diferencial por ele ter uma grande acessibilidade. Antigamente, assim, 6, 7 anos atrás, não se falava em energia solar como se fala hoje. Não era tão fácil adquirir aquele bem. E hoje você consegue, como você falou de modal, a energia é muito importante no geral, né? Se você for olhar a matriz energética brasileira, a gente dependia muito de água. Então, a gente tinha muita hidrelétrica e dependia muito de água. Isso fazia com que a bandeira subisse, que a população pagasse uma energia mais cara. E quando você entra com energia solar acessível, a população consegue adquirir, virar produtora de energia. E o que é que acontece? No fim, para todo mundo, aquela conta de energia começa a suavizar, começa a não ter bandeirada, começa a população a ter realmente aquele acesso de produção e você sofre menos com energia, tanto quem colocou energia solar, quanto quem ainda não colocou também. O benefício é geral. Então, por isso que o mercado de energia solar e energias renováveis, ele é uma tendência mundial. Além de você causar o benefício financeiro e o benefício de bem-estar da população, você traz a questão ambiental como consequência, que a gente sabe muito bem que a parte ambiental, a pauta ambiental é muito importante e ela vem se discutindo de forma mundial. Porém, se não tiver um incentivo no bolso, é muito difícil você se movimentar com tamanha rapidez. Quando, Bruno, a gente fala em modais de desenvolvimento, a gente está falando de áreas que precisam de setores, a gente fala de um país que bem você colocou, nós somos os maiores geradores de energia do planeta, de energia limpa, né? Não havia a premissa, como bem você pontuou, do exclusivismo no sentido em quantidade de produção de energia na questão hídrica, no universo das hidroelétricas. Qual é hoje, você que está dentro desse universo, que incentivo hoje? Hoje, esse é um mercado que ele tem o incentivo do ponto de vista institucional, governamental. A gente sabe que as políticas, elas são para buscar, pelo menos deveriam ser, facilitação para essa sociedade. Quando você falou no início, tinha um grau de dificuldade muito maior. Hoje, esse acesso, como é feito? Uma pergunta muito boa. Esse acesso hoje, ele é muito mais fácil. Uma outra questão do incentivo governamental, hoje existe o ex-tarifário, né? A importação de produtos de energia solar, que em grande maioria são importados, a gente traz ali da China, né? Grande parte dos produtos, ela tem a isenção de impostos quando chega. E o que é que acontece com essa isenção? Você consegue trazer um preço mais agressivo quando se fala na população direta, quando se traz no consumidor.
isso facilita. Eu vou te dar um exemplo. 2 anos atrás, se eu fizer um orçamento hoje para você e o orçamento for R$10.000, 2 anos atrás esse orçamento era 30. Então, o impacto que isso gerou, que esse incentivo gerou, fez com que o sistema ficasse mais acessível. E realmente, como você fala, a grande visibilidade do Brasil era o recurso hídrico. Só que o recurso solar está aí disponível. Quantos telhados a gente tem dentro do nosso Brasilzão aí? E toda essa rede, todo esse sol disponível, quando você coloca o solar e a linha, melhora a matriz energética, você torna ela mais renovável, com facilidade e cadência no mercado. E também você traz um benefício para a população. Normalmente a energia solar se paga com 5 anos, parcelando. Então você está pagando energia, você sai daquela energia e vai para o banco, passa 5 anos pagando ao banco e você tem um benefício de mais 20 anos. São 25 anos de vida útil. Então você impacta no bolso do brasileiro. Você para de pagar uma conta de energia de R$500 ali e você vai passar 20 anos ali pegando aqueles R$500 e juntando para uma viagem, fazendo mais compras, usando aquele dinheiro da forma que você achar melhor. Então isso impacta muito no bolso do brasileiro ali. Quando a gente fala de impacto no bolso, a gente olha para a região Nordeste. Naturalmente, no Nordeste nós estamos numa área do estado de Pernambuco, o Agreste Central, que vivencia os múltiplos setores de retroalimentar o desenvolvimento. A gente fala da cadeia têxtil, a gente fala de centros de distribuição e de tantos setores, o de serviço. E no Nordeste nós somos agraciados naturalmente por uma quantidade de sol na maioria do tempo, do período do ano, se bem que sabe-se, você enquanto técnico vai falar sobre isso, das questões, as dúvidas que as pessoas têm, né? Só quando tiver o sol, em dias intensos ou em nuvens, em período de inverno. Esse é um setor crescente naturalmente. Como é o acesso dessas empresas? Essas empresas, por exemplo, vocês têm tido, e esse mercado tem crescido exatamente por essas necessidades desses múltiplos setores, e qual é a perspectiva de crescimento que vocês imaginam? Eu achei muito interessante, você tocou num ponto que muita gente tinha dúvida, já melhorou muito o acesso à informação sobre esse setor, já está bem mais amplo, mas sim, o sistema ele funciona durante o período que existe sol, ali das 5 horas da manhã até as 5 horas da tarde, mais ou menos. Porém, é dimensionado o sistema de uma forma com que, normalmente você está fora de casa durante o dia, né? Então, aquela energia que está sendo gerada e você está fora de casa, ela é depositada junto à rede da concessionária, e quando é à noite que você está consumindo, há uma compensação. Então, eu gerei energia, aquela energia ficou meio que guardada, mesmo que você não tenha bateria, porque a concessionária usa a energia ao redor. Está tendo uma fábrica do lado da sua casa. Então você está produzindo energia aqui e não está usando, essa energia vai ser direcionada para a fábrica. À noite, você utiliza aquela energia. E aí isso faz com que o sistema se torne autossuficiente. Justamente esse ponto faz com que o mercado cresça muito e fique acessível. Porque se você fosse criar um sistema autossuficiente o tempo inteiro, você precisaria adquirir baterias, você precisaria adquirir um sistema com mais placas. Então hoje um sistema com 5 placas que vai suprir uma residência, se ele fosse autossuficiente, ele teria que ter 10, 15. E aí o preço do sistema ia lá para cima. Aí é justamente aí que está a perspectiva de crescimento do setor. Conseguiu-se embalar a energia solar de uma forma que ela ficasse acessível e você consegue atingir a dor do empresário. Como você falou ali do ramo têxtil, a gente tem muitos, dentro da nossa carteira, tem clientes que têm, sim, trabalho no ramo têxtil, eles têm um alto consumo de energia e imagina ali você ter uma empresa, tem um custo de energia de R$10.000 por mês e daqui a 2, 3 anos, dependendo de como você fizer a sua situação, você passar a ter 5, 10 mil reais para investir dentro do seu setor. Então, passa a ser um olhar em relação a solar, não de, vou ter energia solar ou não vou ter, e sim de um olhar de economia, de entender que se eu investir naquele processo, eu posso pegar aquele dinheiro e utilizar de outra forma. É isso que está alavancando o setor e está fazendo com que ele cresça. Então, existem muitas empresas que estão trabalhando para isso, né? Trabalhando para desenvolver, e isso que está fazendo o setor crescer, eu acredito.
Nessa questão do crescimento dos setores, e que a gente bem pontuou há pouco, em relação aos segmentos, a gente está falando do segmento, o universo empresarial, né, contratando esse serviço, o seu público maior, ou o público deste mercado maior, a gente pode por exemplo, percentuar, não é, num ranking, o universo empresarial em sua maioria esmagadora, ou tem-se feito uma concorrência desses setores de contratação desse serviço com as usinas residenciais, nós chamados os individuais? Tá. A Vitron, a gente trabalha com foco em usinas residenciais. Sim. Então, o nosso principal cliente é a residência. Não deixamos de atuar com clientes comerciais, porém, nosso foco é cliente residencial. Existe uma diferenciação. Clientes que consomem muita energia, eles é como se o mercado energético, eu vou fazer uma comparação aqui, o mercado energético ele é uma bolsa de valores. Quanto mais a gente trabalha em cima do mercado energético, vai abrindo camadas dele. Existe um negócio hoje chamado mercado livre de energia. O que é que acontece? Quando você é um empresário que você tem um consumo muito grande de energia, você tem a opção de comprar aquela energia não só da concessionária local, mas de qualquer produtor. Então, existe gente que monta suas usinas solares, eólicas, de diversas formas e vendem para esse tipo de cliente final que tem um consumo muito alto. Então, o que acontece? Em vez de ele ter que investir milhões na usina solar dele, ele pode comprar energia na ponta com 20%, 30% de desconto. Então, hoje existe um mercado para os clientes comerciais, que é o quê? Entender a melhor situação. Eu boto energia solar no meu telhado ou eu compro no Mercado Livre? Normalmente se pode fazer as duas coisas. Falando de crescimento, sempre a gente toca nesse assunto de crescimento, Pernambuco. Vocês atendem, por exemplo, Caruaru, estado de Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Então, são estados vizinhos, estados fomentadores, cada um com seu modal, os modais, ou cada um com seus perfis, não é? O crescimento para esse ano, vocês já estipulam, quando eu digo vocês, eu falo especificamente não só da empresa, mas o olhar de mercado, já que é um tipo de serviço que não está isolado em uma ilha em Pernambuco ou no Brasil, mas que tem conexão mundial. Tá. Em nível mundial, o crescimento é grande. Agora eu vou falar assim, em nível dos estados que a gente vem trabalhando. Pernambuco, Paraíba e Alagoas, em sua maioria, as residências ainda não possuem energia solar. O grande diferencial aí de possuir ou não é tanto o conhecimento sobre o poder que aquela energia solar pode gerar, quanto a questão financeira, poder de adquirir. Então, o que é que acontece? Hoje, é como se nesses 3 estados, assim, estatisticamente, ainda tivesse um público de residência ali de 80% dos estados que ainda não tem um serviço. Por mais que você consiga ver muitas pessoas colocando ali a energia solar, mas ainda tem um grande público para atingir. Então, a perspectiva é que nos próximos anos o setor cresça. Então, tem muita gente para atender e tem muita empresa também. Então, a perspectiva é que realmente cresça. Responsáveis. Túlio Assunção, nós vamos fazer um rápido intervalo, o assunto está muito bom. Depois do intervalo, nós vamos continuar falando de energias renováveis com foco na energia solar. E rapidinho, não sai daí. E estamos de volta com o programa Repercutindo, o assunto em pauta, energia solar, com o Túlio Assunção, engenheiro civil, diretor administrativo do grupo Vitron. Túlio, a gente falou da questão da importância no bloco passado, não é? O acesso, as facilidades, a relação entre as usinas produtoras e os revendedores ou vendedores de usinas que são especificamente para fazerem a venda de energia, e a gente falou sobre essa relação. E no intervalo eu fiquei pensando em um mercado tão crescente como esse, e principalmente no Nordeste, pelas facilidades e todas,
Tem um chamado grau de dificuldade, um gargalo que eu estava pensando, é a questão, e aí eu vou perguntar a você se é um gargalo, a questão da mão de obra. Inúmeros setores, eles reclamam, principalmente no desenvolvimento aqui no interior do estado de Pernambuco, com a chegada das empresas de serviços, atacadistas, mão de obra. Como é que vocês estão suprindo essa questão dos profissionais instaladores? E o que é que essa empresa, assim como outras empresas, o que é que o mercado está fazendo para capacitar, para formar esses indivíduos? Tem esse grau de dificuldade também? Você tocou num ponto crucial, Todo crescimento ele vai gerar alguma dor, né? E realmente a mão de obra de eletricista dentro da nossa região, ela está escassa. É um pouco difícil de encontrar, principalmente quando você tem um crescimento acelerado. Hoje a gente conta com 10 equipes, hoje a gente conta com 30 colaboradores que trabalham com eletricidade. Então, imagina, a gente sofreu muito para conseguir trazer o colaborador com a qualidade que a gente precisava. Tanto é que a Vitron, ela tem um curso profissionalizante. Daqui a 2 meses a gente vai lançar mais um e a gente está profissionalizando o mercado. O trabalhador, a gente está capacitando ele para que ele consiga entrar dentro do mercado no nível que a gente precisa. Hoje o mercado está fomentando, a venda é feita de uma maneira muito rápida, muito acelerada. O financiamento ali para esse setor, ele é facilitado. Então, tem uma cadência muito grande, né, ali, mês a mês. Então, toda essa cadência que está sendo vendida, ela precisa ser entregue na ponta. Normalmente é um prazo ali de 60 dias que se tem entre a compra e a finalização da instalação. Então, toda essa cadeia para ser alimentada realmente precisa de muita mão de obra e sim, sofremos com a mão de obra para achar de uma maneira rápida. É uma mão de obra específica, não é? Aí dentro desse grau de dificuldade e o facilitador, que é a formação que vocês entregam, né? Ou vocês fazem essa entrega, esses profissionais, eles têm, por exemplo, eles são já profissionais do universo da eletricidade, né? desse segmento, ou tem que ser de outras áreas, ou só específica? Nós estamos hoje buscando, não tem restrição, tá? Você que é eletricista, que é eletrotécnico, tem sim a vaga, porque é a vaga específica, sim. Mas a gente tem vaga para profissionalizar. Então, se por algum acaso a pessoa está trabalhando como pedreiro ou como ajudante, ela pode vir, começar a trabalhar como ajudante e sim ir subindo gradativamente à medida que vai aprendendo e fazendo os cursos que são indicados pela empresa. Então, a necessidade da mão de obra faz com que a gente busque em outros setores, como o setor da construção civil, vai buscar o colaborador no setor da construção civil, entende se é o perfil dele fazer o trabalho com aquele tipo, porque realmente ele vai trabalhar com eletricidade, porém, em grande parte do sistema de usina, só para você entender, você tem a placa solar e você tem estrutura. Então, você vai subir no telhado, montar uma estrutura, então não é só eletricidade, é um trabalho de montagem mesmo. Então, é um trabalho bem parecido com um trabalho industrial, ele tem processo. Então, se ensina o processo e se capacita o colaborador. Então, não precisa ser só eletricista para estar contratado nesse setor. Perfeito. Em relação o trabalho que vocês fazem de entrega, capacitando, existe no mercado, por exemplo, uma parceria com outros setores produtivos ou de formação, por exemplo. O Senai, por exemplo, ela prepara os seus torneiros mecânicos e de outros setores da indústria têxtil aqui no interior de Pernambuco, e para cada região, naturalmente, se atende à necessidade, já que o país é continental e tem as necessidades. Para vocês, existem, por exemplo, instituições de formação que podem dar um fomento a vocês, ou ficou só a cargo de vocês capacitarem os próprios profissionais? A gente fez uma ponte para ir um pouco mais rápido, mas existem sim. A gente tem a AB Solar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar, e a gente tem a APE Solar, que é a Associação Pernambucana de Energia Solar. Somos associados às duas, e também temos o apoio do Senai. Então, assim, a APE Solar, que é mais local Pernambuco, a gente está aqui, é um pouco mais fácil o contato.
ela nos ajuda fazendo ponte, né? Então, existe o Senai, curso profissionalizante, então a gente consegue tanto captar colaborador, quanto mandar a mão de obra para fazer a capacitação. A Vitron, ela gerou mais um ponto de capacitação para que a gente conseguisse captar instaladores de uma maneira mais rápida. Mas existe sim o fomento, só que notícia boa, né? Ainda não é suficiente. Então, quer dizer que tem muito espaço no mercado. A pessoa que está procurando emprego, esse setor ele é um setor promissor. Ele tem muito a se gerar ainda, então ainda vai ter muita demanda de mão de obra. Então, se você está pensando em se candidatar à vaga, eletricista é uma boa decisão. Túlio, o mercado é tão competitivo. Quando a gente fala de competitividade, a gente fala e lembra exatamente sobre a questão de perspectivas de crescimento, que você bem pontuou no bloco passado. Esse mercado, por exemplo, aqui no interior de Pernambuco, ele tem desafios. Você já pontuou um desafio crucial, que é a questão da mão de obra. Qual é o outro ou outros desafios mas que podem ser pontuados e que vocês estão recebendo suporte ou se dando ao suporte, assim como a formação da mão de obra? Tem outros desafios que podem atrapalhar vocês atenderem um maior número, por exemplo, continuar, até porque a demanda é chamada de demanda reprimida. Tem outros desafios que poderiam ser pontuados, que podem ser vencidos, assim como esse, de uma maneira mais rápida? Paulo, eu diria que fora o desafio da mão de obra que você bem pontuou, o segundo desafio, por incrível que pareça, é a informação. Ainda assim, a energia solar ela é tida como um produto de elite. E, na verdade, não é. A energia solar ela é popular. Então, a falta de informação, por incrível que pareça, a gente está na era da informação. Você tem uma rede social que a todo momento consegue atingir informação, ligou a televisão, mas ainda falta o entendimento do público geral que a energia solar é muito popular. Então, quando você consegue conversar com o cliente e mostrar ele, conversar com a pessoa, mostrar ali, ó, quanto custa esse sistema, como é que faz a conta, vale a pena colocar, entende? Então, você passa a pensar assim, eu tenho que ter energia solar, eu só preciso decidir com quem. E hoje, nem todo mundo pensa assim ainda. Então, quer dizer que falta informação dentro do mercado. Outro gargalo também é a forma com que vai comprar. É popular? É, mas vamos dizer assim, hoje a energia solar tem usinas que são o custo de uma moto. Então, para você adquirir bens como automóveis, normalmente se busca financiamento, certo? Então, um outro gargalo do setor é isso. Precisa do fomento dos bancos. Já existem grandes bancos que nos ajudam, estão nos apoiando, mas quanto mais bancos a gente tiver, melhor, porque esses bancos eles vão fomentar, vão fazer com que o cliente consiga adquirir energia solar sem mudar seu status. Então, você vai adquirir energia solar e não vai precisar mexer no seu bolso. Para de pagar a concessionária, passa a pagar o banco. Depois você fica com bem. Para vencer desses gargalos da publicidade ou a falta de informação ou até uma informação negativa de situações pregressas, né, como foi bem pontuado, vocês utilizam, o mercado precisa utilizar ferramentas de investir em divulgação, em publicidade dos serviços e de informação de maneira e usar redes sociais. Eu estava pesquisando sobre o trabalho de vocês e até para entender e mergulhar um pouquinho nessa, e a gente vê a preocupação de levar a informação e da valorização de cada grupo contratante. E isso é uma das ferramentas muito importantes para vencer, não é? Crucial. É mostrar que a gente entrega o que promete. Então, como você bem pontuou e a gente pontuou no bloco passado, é muito importante o cliente entender que a energia solar é viável e ela acontece, ela é uma realidade. Quando o cliente tem uma experiência ruim com energia solar, além dele não querer mais adquirir, ele ainda indica para os amigos, para os familiares que não adquiram. Então, a ferramenta rede social, a ferramenta publicidade, ela ajuda muito e é um ponto que a gente utiliza bastante, de mostrar, ó, a gente entrega. A Vitron é uma empresa que entrega o material de energia solar com 72 horas. Então, normalmente no setor se vende e se entrega com 60 dias.
Dentro desse prazo de 60 dias, você não consegue dormir. Porque você fica pensando, e aí, meu equipamento vai chegar, será que vai? Não vai, tá vindo, tá no barco, eu não sei. Então, assim, a gente entrega com 72 horas o equipamento, o cliente fica tranquilo, ele sabe que tá ali, que vai acontecer. Então, a gente faz questão de mostrar que tá acontecendo, que entrega. Como foi receber um prêmio internacional? Ah, foi fantástico. Fantástico. A gente estava na China, fomos reconhecidos internacionalmente pelo nosso fabricante, Huawei, um fabricante muito forte. E foi muito gratificante para a gente representar a América do Sul. Né? Uma empresa caruaruense representando a América do Sul. Fomos premiados e pudemos mostrar um pouco do nosso trabalho lá. A gente foi lá na China, mostrou para os chineses como era que a gente estava trabalhando, como a gente estava instalando, como estávamos vendendo. E eles nos premiaram e disseram que realmente estava em sinergia. O que eles montaram, do jeito que eles montaram, a gente estava instalando da maneira correta. Ficaram muito felizes e foi muito gratificante para a gente, você sair do país e ser reconhecido. Túlio Assunção, engenheiro civil, diretor administrativo do Grupo Virtron, especialista no segmento da energia solar. Foi uma alegria receber você aqui. Nós poderíamos passar muito mais tempo, mas vamos aguardar outro momento para a gente falar ainda mais de um espaço que é tão importante. Foi uma satisfação recebê-lo aqui. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui comentando um pouco sobre esse setor que é muito importante, como eu bem pontuei. E é isso, foi um prazer estar, esperamos a próxima. E assim chegamos ao final de mais um Repercutindo, sábado que vem, a partir das 13h10, um outro assunto, outro universo do mercado, falando em desenvolvimento, todas as tardes de sábado. Um bom final de semana, felicidades, tudo de bom.